Fala, Shailon, na área é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero trocar uma ideia com você tomando um cafezinho aqui. Eu vou falar pra você sobre um quadrinho que foi lançado nos Estados Unidos, que eu acho que em geral é ruim. E eu acho que vai ser publicado aqui no Brasil. E a gente vai adorar que seja publicado aqui no Brasil. Bate-papo quadrinístico aqui com você é o seguinte. Acabou de sair lá nos Estados Unidos o ônibus de DC versus Marvel. Eu sei que você tá bravo já. Calma, deixa eu explicar. Escuta aqui meu argumento. Cara, é o seguinte, esse trabalho aí, DC versus Marvel, ele reúne todos aqueles confrontos que existiram, tá? Ali nos anos 90. A gente viu ali, por exemplo, Galactus contra Darkseid e vários outros. Tem vários outros ali. O Rei do Crime junto com Ra's al Ghul enfrentando Batman e Homem-Aranha. E a realidade é o seguinte, vários destes títulos, várias dessas histórias, desses crossovers, que fizeram um hype absurdo, né? E a gente teve também os encontros das equipes ali, Marvel versus DC, mais equipes, né? Um grande crossover, não só de personagens únicos ou duplas, mas um crossover maior. Também tivemos aquele crossover lá do Amálgama, que é uma das coisas mais pavorosas que eu já li. E é o seguinte, a maior parte destes encontros é muito ruim. Em termos de qualidade de história, em termos de arte, é muito ruim. E não tem problema de ser ruim, porque quando sair aqui nós vamos comprar e nós vamos ficar muito felizes de ler isso. E eu tô muito no hype de ler esse material. Tá? E eu quero te falar sobre isso para você que coleciona quadrinhos. Olha só, quando a gente fala de quadrinhos de super-heróis, nem sempre a qualidade importa da história. Como assim, Chas? Como assim? Não, nem sempre a qualidade importa. As pessoas têm um pouco de receio de falar disso. E as pessoas muitas vezes não estão entendendo a diferença entre qualidade e gosto pessoal e curtir uma coisa porque faz parte de um tempo da minha vida. Não tem nada de errado com isso. É nostalgia e não tem nenhum problema. Cara, eu tô falando tecnicamente. Onde o lobo seria derrotado pelo Wolverine? Isto jamais aconteceria se a coisa fosse levada a sério. Mas não é para ser levada a sério, é gibizinho de hominho. Se ligou? Então é muito importante dizer o seguinte, pensando qualidade de roteiro, as histórias, como elas fluem, o desenvolvimento da história, tem coisa boa nos encontros Marvel DC. Eu tô falando de todos aqui. Não estou especificando se são aqueles encontros crossovers maiores, se são o Amálgama. O Amálgama não tem nada que presta, é tudo ruim. Mas, de modo geral, tá? De modo geral, você tem algumas histórias boas? Sim, você tem algumas histórias que são bem construídas, que são bem desenvolvidas, que tem uma boa arte. Eu me lembro bem desse crossover justamente do Ra's al Ghul e do Wilson Fisk com o Batman e o Homem-Aranha. É o crossover do Batman com o Homem-Aranha, o segundo. É bem legal, tem outros que são bacanas também. Mas são bacanas, no máximo, medianos, tá? A maior parte é bem ruim, né? Esse grande crossover, os caras tiveram que criar um personagem que seria um personagem que ele não é nem da Marvel nem da DC, para poder fazer o embate, né, entre as equipes, e aí foi decidido por votação, e cara, são combates muito fracos, são combates muito ruins, não tem problema, a gente adora. A gente adora. Garras das Trevas. Meu Deus, o crossover, o Amálgama do Wolverine com o Batman. Gente do céu. É horroroso em termos de qualidade, mas isso não quer dizer que a gente não ame, a gente não gosta. Então eu quero te trazer essa informação, porque eu tô colecionando quadrinhos há mais de 20 anos. E desde que eu montei esse canal aqui, eu venho colecionando com muito mais frequência e lendo muito mais. O volume de leitura aumentou. Eu li muito mais coisas depois que eu montei o canal do que antes, do que eu tinha lido antes. E o que eu posso te dizer é o seguinte, eu me libertei dessa coisa de que eu só leio quadrinhos de muita qualidade. Quando se trata de quadrinhos de super-heróis, e eu quero entender uma determinada cronologia, eu quero curtir determinados personagens, eu não ligo se a história é ruim desde que ela me divirta, porque sim, isso acontece. Às vezes uma história é pavorosa e ela diverte muito. Existe o contrário também. Né? Existem algumas maluquices que as pessoas falam de quadrinhos que são tecnicamente brilhantes, são ótimos, e tem gente que fica relativizando. Tem gente que anda dizendo que Cavaleiro das Trevas não é tudo isso. As pessoas estão completamente malucas, não é? Tem gente que diz que Guerra Civil da Marvel não é tudo isso. Não, é um excelente quadrinho em todos os aspectos. Mas a pessoa não gosta. O que eu vou fazer? Eu entendo, porque assim, tem gente que adora, por exemplo, Aliança Falange dos X-Men, cara. E é ruim. Mas eu gosto.
tem a ver com a minha geração, tem a ver com a minha época. E esse material, Marvel versus DC versus Marvel, esse ônibus, né? Eu espero demais. Eu estou numa expectativa enorme. Se tem um material que eu estou hypado para a Panini publicar aqui em 2025, e não, eu não acho que a Panini vai parar de publicar ônibus, como algumas pessoas têm dito, eu acho que ela só se enrolou com os lançamentos e está dando um tempo aí para se organizar. Não vejo nenhum sentido em parar com as publicações de ônibus, mas se tem um que eu quero para 2025 é DC versus Marvel. E eu vou ler com muita satisfação e prazer, mesmo sabendo que é muito ruim. Então, eu quero te dizer isso, você que quer colecionar quadrinhos, especialmente você que está voltando agora a ler quadrinhos, ou você que está começando a ler quadrinhos de super-heróis especificamente, e está querendo montar uma coleção muito grande, esquece essa história de que vai só ler coisa boa. Se você quiser conhecer a cronologia de qualquer personagem, a não ser que você fale assim, não, quero ter uma coleção com 10 quadrinhos, só vou comprar aqueles assim e tal. Mas sinceramente, eu acho muito mais legal, tô falando agora enquanto colecionador, a experiência de você conhecer o máximo possível o personagem que você gosta, o que leva anos. Leva anos, não é uma coisa que você faz em 6 meses, né? Tem muito título, tem muita coisa e tal. E tem um monte de coisa que, cara, a gente ama. Tem um monte de gente que diz que a morte do Superman é um gibi péssimo. Eu não acho. E eu amo a morte do Superman, cara. Foi o primeiro quadrinho, talvez, que eu tenha lido de super-heróis assim, que tenha me deixado angustiado verdadeiramente. Até hoje. Eu leio a morte do Superman e eu fico assim um pouco incomodado. Para dar outro exemplo, o quadrinho da morte do Robin. Né? Que quando eu li a primeira vez no formatinho, eu tenho o formatinho até hoje, tá aqui. Formatinho, eu tenho os formatinhos aqui, ó. O pessoal pensa que eu não compro formatinho. Não, o formatinho assim, ó. Aí, ó. Tem formatinho aqui, ó. Abriu, né? E eu tenho o formatinho aqui da morte de Robin que saiu pela DC especial. Né? E é uma história que eu gosto muito, cara. Eu coloco na lista das minhas histórias favoritas do Batman. É boa a história? Cheia de problemas. Puta, cara, tem um problema no roteiro ali que eu falo, caramba, velho. Tipo assim, o Jason foge lá pra África, cara. Ele vai atrás da mãe dele lá na África. E o Batman vai na África também por outra razão. E tromba com o Jason na... Não tem problema. Só que a cena ali, final, o momento ápice da história, pra mim, paga a viagem. Entendeu? Faz compensar. Então, às vezes eu falo aqui sobre determinados quadrinhos, eu falo, cara, isso aqui é ruim. Eu tô falando tecnicamente. Na minha análise, o que eu tento fazer mais técnica possível, né? Mas eu sempre levo em consideração... Recentemente teve uma pessoa que falou aqui, por exemplo, que o Eternauta, que o desenho do Francisco Solano Lopes é mais ou menos. Não, tá errado. Não é questão de gosto. Não é questão de gosto, não. Tá errado. Ponto. Tá errado. Está errado. Não, Charles, é uma questão de gosto. Não é gosto, pessoal. Você não tá falando que o desenho dele não te agrada. Você tá dizendo que o desenho dele é ruim. Não. Tá errado. Ponto. É a mesma coisa que você dizer que branco é preto. Não. Você está enxergando distorcidamente. O desenho do Francisco Solano Lopes é incrível. Tá? Marcou gerações. Você pega artistas renomados, caras que entendem da técnica do desenho, vai falar o desenho desse cara que é absurdo. Ponto. Acabou. Não tem conversa. É a mesma coisa que falar que o Sérgio Top não desenha bem. Isso aí é loucura. Isso aí não. Só se a pessoa não estiver enxergando direito. Não tem condição. Agora tem coisas que é de gosto pessoal mesmo. Então tem gente que não gosta de determinados quadrinhos, tem gente que gosta de outros. Tem gente, cara, que não gosta, por exemplo, eu não acho que seja uma baita história, assim, em termos de qualidade, de estruturação, aquela fase toda ali da queda do morcego, que a Panini tá publicando aí na saga. Eu não acho que seja uma boa história. Mas eu gosto. eu gosto. Tem a primeira história e tem o finalzinho, que ali é bem escrito. Mas tem uma barrigada, velho. Tem uma quantidade de histórias ali, cara, que são absolutamente inúteis, irrelevantes. A mesma coisa com o já citado aqui, Aliança Falange. A mesma coisa para quem leu lá nos anos 90, dos X-Men. Envolve os X-Men também, que é Massacre. Cara, a ideia já é estranha por si só. Criou-se um vilão a partir da ira do Xavier misturado com a consciência do Magneto. Olha, que ideia, cara. É um negócio da amálgama, né? Só que aí o amálgama acontece dentro do próprio universo dos X-Men. A ideia é pavorosa, cara. E o desenvolvimento é pior ainda. A história é horrorosa. Se sair o ônibus, você compra, chama, é claro. E vou ler dando risada. Liberte-se dessa noção. Leitor de gibi de super-herói não é leitor de Dostoiévski. Não, eu quero ler só coisa, então vai ler Dostoiévski.
que eu adoro. Vai ler Dostoiévski, vai ler Shakespeare, vai ler os clássicos universais, a alta cultura. Gibizinho de super-herói não é alta cultura. Vamos acabar com esse negócio. Eu mesmo já caí nessa. Não, os gibis de super-heróis, eles podem trazer uma coisa, um ou outro. Eu vou trazer resenha pra vocês, acho que ainda hoje, tá? Esse bate-papo aqui, tá? Bate-papo, um bate-papo. Deixa eu tomar mais um cafezinho aqui. De vez em quando eu quero despirocar e falar umas coisas aqui. Esse gibi aqui, ó, eu vou trazer resenha pra vocês em breve, tá? Que é o do Homem Borracha, do Kyle Baker. Cara, isso aqui é uma pataquada. É uma pataquada. Quando eu mostrar pra vocês, vocês vão ver uma pataquada sem tamanho, mas eu tô me divertindo horrores lendo isso aqui, cara. Isso é uma pataquada. Muito divertido. Gibi de super-herói e entretenimento, meu amigo, tá? Tem uma história ou outra que traz uma elaboração, trata de um tema mais importante. A gente sabe que toda a estrutura dos X-Men, os X-Men foram pensados para questões tal, das minorias. Sim, na sua estrutura geral sim. Mas quando você começa a ler a parada de verdade, você vai ver que isso tá numa camada. Essa importância dos X-Men enquanto representatividade e tal. Mas nas histórias do dia a dia, cara, meu Deus do céu, tem cada coisa ali que você fala, gente, não é para ser levado a sério, é diversão, entretenimento, tá? E quando você tenta colocar todos esses quadrinhos num nível de qualidade, só vou ler qualidade, eu só vou ler coisa séria, eu só vou ler coisa relevante e tal, esbarra. Acredita em mim, eu tentei fazer isso. Em algum momento você vai esbarrar num obstáculo. Você vai deixar de ler coisas que são divertidas, mas que tem pouquíssima qualidade. Eu já citei várias aqui, tá? O legal é a viagem, cara, tá? E isso vale também para coisas mais antigas. Se você pegar as primeiras histórias do Aranha, as primeiras histórias dos X-Men, e vamos falar real, principalmente a dos X-Men, vamos falar sério, não é bom. Não é. Mas, se você se senta tranquilamente, toma um cafezinho, bota uma musiquinha e você mergulha naquilo ali, você começa a ter realmente uma sensação de diversão, de alegria por estar lendo aquilo. Realmente isso acontece. Então o quadrinho de super-heróis muitas vezes é o exercício da banalidade. E eu não acho que isso seja um problema. Pelo contrário, eu acho que nós estamos precisando disso mais do que nunca. No mundo onde todo mundo quer ter razão, todo mundo tá muito convicto das coisas. Porra, velho, será que não deveria ser mais levezinho um pouco? Pegar um negócio que você fala, não, cara, isso aqui é besteira, bobagem isso aqui, mas é divertido pra caramba. E se divertir com uma coisa que é simples. Neste sentido que eu estou dizendo, não da imaturidade, mas dessa experiência fantástica da infância, de se divertir, de curtir, de apreciar aquilo que é banal, aquilo que é bobo. Se divertir com uma coisa que não precisa ser grandiosa, que não precisa ser perfeita. Eu fui aprendendo isso ao longo da minha carreira. O assunto despirocou aqui, né? Porque eu tava falando do homem, mas eu vou falar, porque eu tô falando hoje. É o seguinte, eu passei por essa fase na minha vida. Não, só tem que ler coisa refinada. Eu passei por isso, eu tive esse momento. Só tem que ler coisa muito refinada e tal. E eu abandonei isso. Porque eu fui descobrindo que algumas das experiências de leituras mais gostosas que eu fiz, tarde chuvosa, sabe? Aquela coisa que você tá lendo ali, ouvindo uma música. E, pô, foi uma experiência sua. Não dá pra você dizer pro outro. É sua, pessoal. Mas é uma experiência tão gostosa de ler um negócio divertido, de ler um negócio bacana. Foram com gibizinhos que eu não lembro o nome deles. Eu não lembro o título. Muita gente tem me perguntado ultimamente, você lembra de todos os quadrinhos? Claro que não. E por que eu teria que lembrar de todos? Por quê? Você já viu alguém dizer assim, assisti os filmes e eu lembro de todos os filmes, detalhes de todos os filmes que eu assisti? Que loucura é essa? Não? Vocês sabem, eu sou apaixonado por futebol e tal. Eu lembro de todas? Claro que não! Claro que não. Óbvio que não. Não é disso que se trata. Eu acho que a gente às vezes posso falar real? Eu acho que às vezes a gente leva a sério demais. Entendeu? Então, se você entendeu o meu papo até aqui, eu vou fechar voltando no assunto principal deste vídeo. Marvel versus DC. DC versus Marvel, em geral, é ruim.
Ruim, ruim. E eu amo. Amo e amo. E quando for publicado aqui eu vou comprar, vou mostrar pra vocês, eu vou resenhar, vou ler com o maior prazer. Tenho as minhas edições de Amálgama até hoje, guardadas aqui no formatinho. Não vendo, não empresto, não dou, elas ficam aqui na minha coleção pra sempre. Eu tô muito no hype com esse ônibus, é o título que tá mais hypado pra mim. E quando sair ônibus daquela porcaria que é o Massacre, eu vou comprar. Quando sair o Omnibus, se é que vai sair, eu não sei nem se tem, sinceramente falando. Se publicarem aqui algum dia o Omnibus, ou a edição Epic Collect, tanto faz, saga, tanto faz. Publicação, republicação de Heróis Renascem, que é uma das maiores atrocidades em gibi já produzidos. Vou ler, vou me divertir com aquilo. Porque depois de quase 20 anos, 15 anos colecionando quadrinhos. 15 anos? 15 anos colecionando quadrinhos. Ah, cara, eu já perdi essa ilusão de que só vou ler coisas. Se eu quero ler quadrinhos mais sofisticados, tem graphic novels. Tantas editoras aí publicando coisas maravilhosas. Editora Figura, editora Pipoca King, Comic Zone, e tantas outras aí, cara. Trem Fantasma, publicando quadrinhos de muito bom nível, que você vai ler ali um negócio... Mas gibi de super-herói, claro que eu quero ler coisas boas, mas tem um monte de porcaria que eu adoro. Tem porcaria que eu detesto também, tá tudo bem. Mas o ponto é isso, talvez a gente entender que tem uma diferença entre qualidade e gosto pessoal, e tá tudo bem a gente gostar de coisa ruim. A gente gosta de coisa, eu gosto de coisa ruim. Você tá no hype pra esse ônibus? Eu tô hype. Ainda não, a gente não tá no fim do ano, né? Ainda tem um tempinho aí pra chegar, mas não vejo a hora de começar lá e 25. Quero muito esse ônibus. Tomara que a Panini publique logo, porque ela vem, inclusive publicou aí alguns ônibus aí recentemente com pressa. Acho que vai publicar logo, hein? Vamos ver se eu acerto na minha profecia. Eu acho que a Panini vai publicar esse material em 2025. Eu acho, porque o hype vai ser gigantesco. Vai ser gigantesco e com razão. E é ruim, mas a gente ama. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.